2 Coríntios capítulo 11. A gente vai ler o 11, o 12 e o 13. Não só tem até 13, né? Vamos lá, versículo a versículo. Os falsos apóstolos. Diz assim o apóstolo Paulo: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo, porque eu não tenho compromisso, não é em ser bonzinho, legal. Eu tenho um compromisso de apresentar vocês como uma noiva ao noivo. Sabe? Eu tenho um compromisso, é o que eu estou falando aqui dessas campanhas, das próximas campanhas que nós poderemos ter. É isso. Você fez essa campanha e Deus me deu graça para estar aqui, me deu visão, juntamente com as irmãs do Círculo de Oração, com a nossa irmã Cessa, lá no Cenáculo da Cruz Cabugá, com as irmãs lá orando. E essas semanas é para você melhorar, é para você sair da mesmice. É isso que Paulo estava dizendo daquela igreja, a igreja de Corinto. Então, mesmo que às vezes eu me pareça chato, grosso, louco, mas tenha paciência, porque o meu objetivo é que você melhore. Paulo estava dizendo exatamente isso, tá certo? Ele continua: mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Glória a Deus. Versículo 6. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se caiu aqui o Instagram, se está tudo normal no Instagram. Só um minutinho aqui, quem está, deixa eu conferir. Você que está no Instagram, está vendo tudo normal, que apareceu uma mensagem aqui. Qualquer dificuldade no Instagram, eu quero pedir a você que vá... Ah, então tá, parece que tá. Eu abri aqui em outro perfil, tá normal. Então, qualquer dificuldade, você que estiver no YouTube, no Facebook, eu estou transmitindo pelo meu Instagram, Facebook e YouTube, Pastor Júnior Técio, além do canal Rádio Novas de Paz Oficial. Então, qualquer problema na rede social, caiu, parou de uma vez, sei lá, você corre para outro, tá bom? Para não perder. Então, Paulo está dizendo aqui que os irmãos devem permanecer no evangelho que ele ouviu da boca de Paulo. Se eles querem ouvir isso de outros apóstolos ou de outros falsos apóstolos, vocês estarão sofrendo, como se Paulo dissesse assim, vocês estão sofrendo porque querem, porque vocês receberam a palavra verdadeira. Versículo 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosses exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Paulo está demonstrando com essas palavras que tinha amor e compromisso com a igreja de Corinto, deixando até outras igrejas que ele recebia uma ajuda para estar com os irmãos, e mesmo passando necessidade, Paulo, ele não sentia a vontade
de incomodar os irmãos de Corinto, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ele fala pesado aqui em questão de incomodar com alguma coisa, alguma necessidade material. Paulo diz, eu nem incomodei vocês com isso e nem vou incomodar. E a gente vê a genuidade, ou melhor, como é que eu posso falar? A palavra não saiu aqui. A gentileza de Paulo, o quanto Paulo tinha amor pelo evangelho e não pelas coisas materiais. Verso 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então Paulo está dizendo em outras palavras aqui aos irmãos, irmãos, vigiem. E eu digo essa instrução para vocês, cuidado, nem todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. Cuidado com esse negócio de profecia. Tem profecia que é de Deus, nós somos pentecostais, mas cuidado com aquele profeta. Suas necessidades, você vai procurar o profeta específico. A maior profecia é a palavra de Deus. Cuidado com aqueles que vendem suas mensagens, aqueles que são preguiçosos, não fazem nada da vida e vivem dependendo de presente de um, presente de outro, presente de um e presente de outro. Claro, tem pessoas que são pessoas genuínas, pessoas de Deus, que não têm um trabalho específico, que depende da obra, não tem nada demais. Mas tem algumas ocasiões e alguns casos que você deve ter muito cuidado com aqueles que usam o nome de Deus para os seus próprios interesses. Cuidado, Paulo está chamando essas pessoas de falsos apóstolos, transfigurados, fraudulentos. Vamos lá. O sofrimento de Paulo por amor ao evangelho. É bonita essa parte aqui, viu? Quem não compartilhou, compartilha aí. É bonita essa parte. Olha que lição espiritual para a gente. Quem não deu o joinha, dá o joinha aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, aperta no coraçãozinho, compartilha para a gente alcançar outras pessoas com a bênção de Deus. Afinal de contas, eu estou meio sentido, sabe? Porque hoje é o nosso último encontro às 10 horas. Como falei, é cansativo, mas faz uma falta, né? Eu acho que vai fazer muita falta. Mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, verso 16. O sofrimento de Paulo por amor ao evangelho. Olha que coisa linda. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Paulo aqui, de alguma forma, ele está dizendo assim, ó, eu também me sinto na liberdade de falar dos meus feitos.
Haja vista que tem falsos profetas dizendo que fizeram mais do que eu e outros que fizeram. Aí Paulo se invoca e diz, eu também fiz isso. E Paulo, de alguma forma, ele mesmo reconhece que é como se fosse uma espécie de orgulho, sabe? E aí ele fala, em alguns momentos, que fala meio feito insensato, tal, mas ao mesmo tempo ele deixa claro os feitos e as suas obras em relação à Igreja do Senhor e especificamente sobre a Igreja de Corinto. Versículo 20. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo, também eu tenho ousadia. Aí agora ele vai falando, né? São hebreus, também eu. Ele está dizendo assim, ó, esses cidadãos aí que estão falando besteira, deixa eu mostrar a ele quem eu sou. Aí ele começa a falar, são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Paulo está dizendo, eu fiz mais do que eles, rapaz. Isso aí é conversa para querer enganar vocês. Eu mesmo trabalhei mais do que eles. Vamos lá, continuando. Em açoite, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza que eu não me abrase. Paulo estava dizendo aqui, tudo isso foi feito por amor à obra de Cristo. E eu fico me perguntando, irmãos, será que nós amamos o mesmo a Cristo? Será que nós somos cristãos genuínos? Ou somos religiosos? Eu confesso a você que, aqui, falando de forma muito aberta para você, eu confesso que quando eu leio, vamos dizer, a ficha deste homem, que se resume em muitos sofrimentos por amor de Cristo, eu só venho na minha cabeça uma coisa: eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos parar de reclamar tanto. Nós precisamos deixar de ser tão sensíveis, irmãos. Nós precisamos deixar as nossas diferenças doutrinárias, que muitas vezes são mínimas, para avançar essa mensagem tão poderosa. Hoje você só conhece o Evangelho porque Paulo pregou aos gentios, as pessoas que não eram da sua nação, e essa palavra foi se multiplicando, chegou até você. O que é que eu tenho feito? Eu confesso a você que diante das minhas atividades todas, às vezes até num momento meu de lazer, bate uma angústia no meu coração tão grande.
É como que eu, de uma hora para outra, me sentisse indigno de estar ali, porque tem pessoas, quantos jovens não escutam a voz de um pastor mais maduro, porque acha que isso é coisa cafona, e de repente eu, com o meu testemunho, um pastor mais novo, poderia ouvir, param para ouvir, veem os resultados de Deus na nossa vida e valorizam mais isso, enquanto isso eu estou fazendo outra coisa. Confesso a você que às vezes me bate, sabe? Um mal-estar muito grande. E eu procuro tratar isso em mim. E de outro lado eu vejo que isso é bom, porque Deus de fato cobra a gente. A gente precisa fazer mais alguma coisa. A gente precisa se esforçar mais um pouquinho. Aquela obra que foi aberta em Caruaru, aquilo dali é fruto da fé dos irmãos. Aquilo ali é o dinheiro dos irmãos implantado ali. A gente está vivendo um momento ruim do nosso país que afeta todo mundo. Mas a igreja se uniu e ofertou. Isso é uma forma de você dizer: eu vou fazer a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus, pastor Júnior. Eu vou fazer a minha parte. Custou um preço muito alto a nossa liberdade de cultuar o Senhor no nosso país. Custou muito caro você hoje conhecer o Evangelho. É só você ler novamente o que a gente acabou de ler para você ter noção. Que o Senhor me dê muita força, muita graça. Eu, irmãos, estou vereador, eu não sou político. A minha atuação, pode ver, a minha atuação no Evangelho, depois que eu fui político, eleito, fui o vereador mais votado, fui o vereador homem mais votado da cidade do Recife. Mas o meu propósito não é ser político, não. O meu propósito é pregar esse evangelho. Que a política me dê mais voz, me dê mais uma amplificação, uma espécie de amplificação para a minha voz, chegar a voz do evangelho. É isso daqui que muda o homem. Políticas públicas são, a maioria delas, um fracasso. Mas esse evangelho mudou a minha vida e está mudando. Esse evangelho aqui, que esse homem foi capaz de sofrer isso tudo. Não tem como passar por isso se não for algo de Deus, não. É algo de Deus. Então, vamos lá. Versículo 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Agora Paulo cai em si, diz: fiz bobagem, está contando tanta glória, está contando tanta coisa que eu fiz, mas na verdade eu quero me gloriar na minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido numa corda ou num cesto por uma janela na muralha, e assim escapei das suas mãos. Paulo está mostrando aqui, meu Deus do céu, dificuldade por cima de dificuldade. E aí a gente vai para o capítulo 12, que é um capítulo áureo, um capítulo clássico da Bíblia Sagrada. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Vamos lá. Isso, Cristiano está dizendo: Paulo, um grande homem de Deus, verdade. Que é exemplo para a gente, né, Cristiana? É um exemplo, a gente tem que seguir esses passos, né? A gente tem que seguir, a gente não pode aceitar menos que isso, não. A visão celestial, o espinho na carne. É tremendo esse capítulo, viu? Vamos lá. Com muita alegria. Daqui a pouco a gente ora, encerrando o nosso último encontro. Em verdade que não convém gloriar-me. Sim,
Paulo vai falar de uma visão celestial. Deixa eu explicar aqui. Ele foi arrebatado até o paraíso e viu coisas que ele não consegue explicar. E quando ele conta isso, ele diz que recebeu também um espinho na carne, que é um sofrimento. A gente não sabe ao certo o que é, mas um sofrimento lhe causava muito dano. E ele pediu a Deus para tirar esse negócio da vida dele e Deus disse não. E aí ele vai discorrer sobre isso que eu estou falando aqui. A gente vai aprender mais lendo aqui. 2 Coríntios capítulo 12, quem está ouvindo o rádio, nós estamos no último encontro da campanha Glória da Segunda Casa às 10 horas. Na verdade, o último encontro mesmo é amanhã, encerra a campanha. No Cenáculo da Cruz Cabugá. Já convido você aqui do estado de Pernambuco para estar conosco o dia todo, em especial às 14 horas a gente vai estar transmitindo e o nosso pastor presidente vai estar lá amanhã conosco. Está confirmado. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Ou seja, foi arrebatado até o céu, né? Até o paraíso. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que aos homens não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo está dizendo assim, eu não quero me gloriar não, e de fato eu me gloriarei nessas visões, nesse apego ou nessas revelações espirituais. Se eu estivesse falando, ele estava dizendo aqui em outras palavras, se eu estiver falando que Deus me transformou e o que eu estou sendo para Deus, eu não estou mentindo, mas eu vou evitar. Paulo está dizendo isso, eu vou evitar porque senão alguém pode achar que eu sou mais do que de fato eu sou. E Paulo, ele procura de alguma forma amenizar isso e focar em outra situação, não nos feitos que de fato ele fez para o Senhor. Versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, Deus disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Pena que não dá tempo a gente falar, mas eu quero acrescentar algo aqui que você compreenda. Algo fundamental para a sua vida espiritual. Paulo fala aqui, é a graça de Deus. A graça de Deus, nós poderíamos chamar que é a prosperidade espiritual. A graça de Deus, em outras palavras, significa prosperidade espiritual. Ou seja, quando você cresce na graça, você cresce no conhecimento e você se torna mais parecido com Cristo. Não interessa o que você tem feito em nome de Deus. O que interessa é se você está parecido mais com Cristo. Hoje você está mais parecido com Cristo do que ontem, é isso que interessa.
Na verdade, nós temos as nossas dores, os nossos traumas, medos e angústias. Isso nos incomoda muito. A gente corre para se ver livre dessas coisas. Mas, na verdade, o que mais interessa e o que fica não é o que eu sinto, ou o que eu acho, ou o que eu penso. O que vai ficar eternamente é se eu estou mais parecido com Cristo ou não. Por isso que Deus usa as lutas, Deus usa as dores, Deus usa as perseguições, as enfermidades, Deus usa. Eu não gostava de quando eu via um pastor falando isso, eu achava que era um exagero. Eu achava que isso era coisa, sei lá, mas é bíblico. Deus usa as nossas dores para nos tratar. Deus usa. Deus usa o não para nos fortalecer. Deus usa. Deus usa os dias de choro, os dias de solidão, os dias em que parece que tudo dá errado, para o nosso bem. Às vezes a gente não compreende isso, fica esperneando. Mas, na verdade, se tudo que acontecesse na sua vida, você crescesse na graça, se prosperasse na sua vida espiritual, você estaria em outro patamar hoje. E é propósito de Deus que isso aconteça, viu? É propósito de Deus. Paulo continua no versículo 11 falando do desinteresse dele. E ele diz assim, 2 Coríntios 12, 11. Fui nécio em gloriar-me. Ele reconhece aqui que não fez uma coisa boa em estar contando o que ele fez, tal e tal. Aí ele diz, eu fui nécio em gloriar-me. Aí ele justifica. Ele fez isso porque ele se sentiu constrangido, né? E diz, vós me constrangestes, a igreja de Corinto constrangeu Paulo, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Paulo se invoca aqui e diz, eu estou me sentindo constrangido, mas na verdade é para vocês me gloriar, porque vocês sabem que eu não sou inferior a nenhum dos outros apóstolos. Por que vocês fazem isso comigo? É mais ou menos assim. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Paulo estava dizendo assim, até porque eu facilitei a vida de vocês, em outras palavras, porque eu não cobrei nada de vocês, e acho que é isso que vocês estão me dando em troca, é mais ou menos isso. Paulo estava meio chateado com a igreja de Corinto. Eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Coisa linda, né? Que coisa linda. Que lição para muitos que buscam no evangelho os seus próprios interesses. E isso não é uma aplicação só para os líderes, não. Isso é uma aplicação para você, para todos nós. Porque não devemos os filhos entesourar os pais, mas os pais aos filhos. Paulo estava dizendo aqui que não é ele para dar ao povo, e sim o povo dá a ele. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Está vendo que Paulo está chateado aqui? Paulo está se sentindo menosprezado, está se sentindo mal, como eu posso dizer, desonrado. Acho que essa palavra é muito forte, mas é nesse sentido mesmo, pela igreja de Corinto. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveite-me
Aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? E olha aqui que, se você reparar, o problema estava aí em relação a alguma coisa material, né? A gente percebe nas entrelinhas que Paulo sempre vem com essa ideia de não ser pesado, de não cobrar dos irmãos. Mandou alguns irmãos e ele pergunta, será que alguns irmãos fizeram isso e vocês estão chateados comigo? Paulo vai tratar essa situação aí que tem a ver justamente com algum auxílio material ao apóstolo Paulo, e ele fala várias vezes que não foi pesado e não será pesado aos irmãos, e que outras igrejas lhe sustentavam e ele, de alguma forma, dava prioridade a esta igreja. Ele dá os últimos avisos aqui aos coríntios e saudações. Versículo 19. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, é uma pergunta, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que, de alguma maneira, haja pendência, inveja, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Então, Paulo, ele, de alguma forma, ele chama a atenção dos irmãos, mostrando que, às vezes, as palavras duras, as palavras de disciplina, no final, para o bem-estar dos irmãos. E a gente chega no finalzinho, lendo o último capítulo, são apenas 13 versículos. Vamos ler para a gente orar em nome de Jesus. E aí a gente vê também uma coisa importante aqui, nos últimos versículos do capítulo anterior, capítulo 12. A gente vê, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, viu, irmãos? Manifestações de dons espirituais não é sinônimo de santificação. Eu vou repetir. Como assim, pastor Júnior? Já estou quase dormindo. Não durma não, que hoje é o último encontro. Escuta aqui. Um instante a gente conclui aqui. Manifestações de dons espirituais não é sinônimo de santificação. Essa igreja de Corinto era a igreja dos dons. Era a igreja do fogo, viu? Como a gente diz no nosso meio pentecostal. E era uma igreja que tinha muitos problemas imorais, de forma que Paulo chega a dizer que, pelaí, vocês estão pior do que o povo do mundo. Então tenha muito cuidado, você que acha que manifestações de dons espirituais é sinônimo de santificação, de coerência, de pureza espiritual. Não é, viu? Não é. Não é. Por isso que Paulo está aqui nas últimas palavras dizendo à igreja, ó, eu sei que às vezes vocês me acham duro, eu sei que às vezes vocês ficam com raiva de mim e querem exaltar outros apóstolos, mas eu tenho um compromisso, tal, e quando chegar com vocês eu quero chorar, ver a restauração daqueles que estavam se prostituindo dentro da igreja, não é fora não, viu? Se prostituindo na imundícia, na desonestidade, dentro da igreja. Ele não está falando de prostituição, desonestidade e imundícia fora da igreja, não. Está falando dentro da igreja do fogo, que é a igreja de Corinto. Pode olhar, era a igreja que Paulo teve que falar sobre, por exemplo, línguas estranhas. A gente estudou aqui. Paulo disse, olha, irmão, segura aí, vocês estão demais. Então, cuidado, irmãos, em nome de Jesus. O que vai ficar e o que vai ser apresentado diante de Deus é a sua vida com Deus.
E a sua vida com Deus, ela deve ser uma vida sincera, de crescimento e purificação, não de atos que simplesmente demonstrem uma religiosidade e não uma essência, no que se refere à santificação. Quem entendeu diz amém. Vamos concluir. 2 Coríntios 13. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse a segunda vez, o digo. Diga a segunda vez, o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os quais que, se outra vez for, não lhe perdoarei, visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quando a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Paulo está dizendo, vocês mesmos devem fazer um julgamento de vocês. Vejam como é que está a condição de vocês. Façam um julgamento coerente da vida de vocês. Aí Paulo aqui ainda dá outra alfinetada. Se é que vocês já estão, se é que vocês já não estão reprovados. Veja a bronca que estava acontecendo lá em Corinto. Versículo 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Isso é lindo. Vou repetir. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo demonstra aqui que essas palavras mais duras é para o povo se tratar, porque quando ele estiver presente, ele não quer esse mal-estar, esse sentimento de disciplina, de correção do povo. Haja visto, ele passa um bom tempo sempre em viagens e demora a voltar à igreja. Versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sedes consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Terminou bem certinho, né? Com a bênção apostólica. E a gente conclui o nosso 39º encontro da campanha A Glória da Segunda Casa será maior do que a da primeira.